Bom, nós estamos vivendo um período bastante confuso com relação a toda essa ocorrência da infecção pelo Zika vírus no Brasil. Eu tenho certeza que todos vocês devem estar bastante preocupados, especialmente aquelas pessoas, aquelas mulheres grávidas ou aquelas que estão pretendendo engravidar. Na verdade, o que a gente tem reparado é que tem muitas informações circulando na internet, nem todas elas são corretas. Existe uma série de informações que a gente ainda não tem, simplesmente porque não sabia que isso pudesse acontecer. Vocês sabem que o Fleury é um centro de diagnóstico que está bastante preocupado em poder atender da melhor forma possível nessa situação. Então, como é que funciona essa questão do Zika vírus? A maior parte das pessoas vai se contaminar a partir da picada do mosquito. Então, a pessoa é picada pelo mosquito e num período de mais ou menos 3 dias até 7 dias, ela pode ter alguma doença. Nesse momento, a gente vai fazer o diagnóstico procurando o vírus no sangue da pessoa, porque nesses primeiros 5 dias da doença é a fase em que o vírus está em quantidade muito grande no sangue, então a gente vai procurar o vírus no sangue da pessoa, né? Durante mais alguns dias, a gente consegue detectar esse vírus na urina. Então, se o marido fizer o exame e ele der positivo para Zika vírus, quer dizer, essa doença está neste momento no marido, é a hora de a gente afastar esse marido, deixar ele fora do contato com essa grávida, para evitar que ele passe a infecção para a esposa. É possível que essa doença seja transmitida também pelo contato sexual ou eventualmente até pela saliva, né? A gente vai afastar. Durante quanto tempo a gente vai afastar? A gente ainda não sabe isso exatamente, né? Provavelmente um afastamento de 20 dias, 1 mês, já será mais do que suficiente. Se essa gestante tiver um filho pequenininho, é muito comum a mulher estar grávida, ter um primeiro filho de 2 anos, 3 anos e de repente essa criança fica também com um pouquinho de febre, com o rosto vermelho, coçando. É possível que seja Zika vírus. Ele pode passar a infecção para a mãe? Pode. A gente não sabe qual é a frequência disso, mas isso pode vir a acontecer. Então talvez seja a hora da gente afastar um pouco essa criança da mãe para evitar que tenha um contato muito próximo, né? Tudo dentro do bom senso, né? Não precisa a criança não ver mais a mãe, não se trata disso, mas não ter um contato tão próximo para evitar que ele possa passar essa doença para a mãe. Nós imaginamos que no começo da gestação, nos primeiros 3 meses, normalmente o feto é mais sensível à infecção pelos vírus em geral. Então a gente acredita que os primeiros 3 meses, o primeiro trimestre, seja o período em que isso seja mais comum. Digamos que essa mulher tenha então alguma lesão sugestiva. A gente não consegue dizer 100%, mas alguma coisa não está bem no desenvolvimento dessa criança que lembra aquilo que é causado pelo Zika vírus. Nesse momento, ele vai querer colher o líquido amniótico para a gente fazer o exame no líquido amniótico. Existe uma outra situação que vocês devem conhecer, que é a pesquisa de anticorpos. A gente chama no laboratório de sorologia, né? Pesquisa de anticorpos no sangue da mãe. Por quê? Suponha, por exemplo, que o médico faça um ultrassom e ele desconfie de alguma coisa não está correndo bem, né? Se ele fizer um teste para pesquisa de anticorpos contra o vírus Zika, se essa mulher for negativa, isso significa que ela nunca entrou em contato com o vírus Zika. Esse exame de sorologia e a pesquisa do vírus no líquido amniótico está sendo disponibilizado no Fleury. É muito importante a mulher ser acompanhada no pré-natal, né? Desde o comecinho, do momento que ela desconfia que ela está grávida, até o momento do parto. E lembrar que a gente não deve ficar desesperado porque teve uma infecção até compatível com o Zika. A gente ainda não sabe exatamente qual é o impacto que isso vai ter, porque são coisas que a gente está descobrindo agora. Mas se a gente puder extrapolar isso a partir das outras doenças semelhantes que a gente conhece,
a menor parte das mulheres vai ter complicações dessa natureza durante a gestação. Então é um período para ser bem curtido, junto com a sua família, tudo. Então tem que seguir as normas direitinho, mas procurar também levar uma vida tranquila, se alimentar muito bem durante a gestação, passar o seu repelente e procurar também levar a vida de uma forma mais tranquila para poder curtir o nascimento e a formação desse neném.